A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que encontra-se em João, o Evangelho de João, no seu capítulo 2. Nós iremos ler somente 2 versículos. Diz assim a Palavra do Senhor nos versículos 10 e 11. Ele disse: "Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora." Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esses versículos que nós acabamos de ler, eles fazem parte do capítulo 2 de João, do Evangelho de João, que fala acerca das bodas em Caná da Galileia. Esse momento foi o início da vida ministerial de Jesus Cristo. Foi o primeiro milagre que Jesus Cristo fez, foi num casamento. Jesus Cristo, sua mãe, seus irmãos, os discípulos foram convidados e participaram deste casamento. E durante o casamento ocorreu algo que na cultura judaica é algo que pode até trazer a vergonha, trazer a tristeza, a família que conduz toda a cerimônia do casamento. O casamento judaico, pela própria história, cultura do povo, é um casamento que dura vários dias. Não é como na nossa cultura, que é um dia onde se resume a festa religiosa, a assinatura do casamento civil e a festa em si. A cultura judaica geralmente dura de 5, às vezes até uma semana de festa de casamento. E para aqueles que são os anfitriões, que estão patrocinando a festa, então, a família dos que estão casando, é uma desonra faltar o vinho. E eles têm o costume de colocar primeiro o melhor vinho e, conforme o tempo vai passando, os de nível inferior. E o que aconteceu nesse casamento é que o vinho acabou. O vinho acabou e isso trouxe uma preocupação a todos da família. O que será agora? O que acontecerá? Como nós vamos servir aqueles que estão fazendo parte desse momento histórico das nossas vidas, no nosso casamento? Como será? E Jesus Cristo estava naquele lugar. E Jesus Cristo aproveitou aquela oportunidade para fazer com que o nome dele fosse glorificado. E somente um milagre, porque não tinha mais vinho para servir. E Jesus Cristo, tomando 6 talhas, colocou água nessas talhas e levou ao responsável, que a Bíblia diz que é o mestre-sala, aquele que é o responsável em provar o vinho, em organizar o alimento a ser servido, provar o alimento a ser servido. Jesus Cristo pegou essas 6 talhas, colocou água, mandou colocar água e transformou essa água em vinho. E esse mestre-sala não viu. E quando ele provou do vinho, ele se espantou. E ele disse: "Como é que pode vocês deixarem o melhor vinho para o final? É justamente o contrário. Nós damos o melhor vinho no início e o de um nível inferior ao final da festa, quando estiver próximo ao término dela." E isso os discípulos viram e se indignaram, eles ficaram perplexos, com aquele milagre. Jesus Cristo transformou a água em vinho. Espiritualmente, nós temos alguns ensinamentos a serem tirados. Primeiro, que Jesus Cristo valoriza o casamento, valoriza a família. Jesus estava em um casamento com a sua família. Jesus Cristo estava valorizando aquele momento, aquele compromisso feito. E Jesus Cristo hoje não é diferente. Ele valoriza o casamento, ele valoriza a união familiar, ele valoriza a fidelidade no casamento, ele valoriza o amor
no casamento, a renúncia no casamento, a alegria no casamento, Jesus Cristo valoriza. E foi por isso que ele iniciou o seu ministério, ele iniciou a sua caminhada ministerial, dando início em um casamento. E espiritualmente também nós podemos tirar um outro ensinamento, que Jesus Cristo transforma a tristeza em alegria. Naquele momento, a falta do vinho para a festa tão sonhada, tão planejada, tão divulgada, o vinho que representa a alegria, espiritualmente falando, acabou naquele casamento, naquela festa. E Jesus Cristo, ele vem justamente para transformar a tristeza em alegria. E esse foi o objetivo de Jesus naquele casamento. Transformou a tristeza em alegria. O que isso significa para mim e para você? Às vezes nós passamos por momentos turbulentos na nossa vida, por momentos em que nós não temos chão para pisar, no sentido figurado. Muitas das vezes nosso pensamento não está focado naquilo que Deus tem para nós, tendo em vista a luta que nós estamos passando. Mas hoje Jesus Cristo quer dizer para você e para mim que Ele quer transformar a sua tristeza em alegria. Só você sabe a tristeza que está passando. Só você e Deus sabem. Essa tristeza, ela pode ser transformada em alegria no momento em que nós confiarmos em Jesus e falarmos para Ele: Senhor, aqui estão as 6 talhas, enche com água, enche com água. Essa água simboliza o Espírito Santo. Enche a minha vida, Senhor, com o Teu Espírito, com o Teu óleo, com a Tua unção. E após disso, eu tenho certeza que o Senhor vai transformar as águas que estão nas talhas em vinho, ou seja, em alegria. Então, o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, você reconhecendo que a luta, a dificuldade, ela só vai passar entregando a Jesus essa oportunidade dele transformar essa tristeza em alegria. Eu quero convidar a você, nesse dia, a não titubear, fazer como fizeram os familiares neste casamento. Chama Jesus. Jesus, por favor, me ajude a transformar essa tristeza em alegria. E Jesus Cristo, Ele gosta e faz isso com amor, por mim e por você. A própria palavra diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E essa alegria se chama Jesus Cristo, que vem com a resposta certa ao seu coração, que vem orientar a sua vida no melhor passo a ser dado, na melhor decisão a ser tomada. Jesus Cristo me ama, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo amou esta família, amou este casal, de tal forma que Ele transformou a água em vinho. E quando nós recorremos a Jesus, existe um ciclo completo. Ele nos abençoa, nós nos aproximamos dele primeiramente, colocamos diante dele o que nós queremos e precisamos, ele intervém ao nosso favor, o nome dele é glorificado e as pessoas passam a acreditar que existe um Deus, que existe Jesus Cristo, que pode nos abençoar nesta terra diante das nossas lutas e dificuldades. Lembrando sempre que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo porque Jesus Cristo vem. E nessa que ele vem, que ele venceu o mundo, ele vai te dar a vitória, ele vai me dar a vitória, ele vai fazer com que o milagre aconteça. De repente você está precisando de um milagre na sua vida. Quando nós falamos em milagre, nós entendemos que é algo que transcende todo o entendimento e conhecimento humano. É algo que somente Deus pode realizar na sua vida. Seja um casamento que está a ponto de terminar, é um filho que está envolvido há muitos anos nas drogas, na dependência do álcool. Às vezes é o seu trabalho que você já está em vias de ser despedido. Às vezes é a saúde, é uma doença que as pessoas dizem, não tem mais jeito. Nós não podemos deixar de acreditar no milagre.
O milagre quem faz na nossa vida é Jesus Cristo. Então nós temos que, da mesma forma que neste casamento ele realizou um milagre, por que ele não pode realizar um milagre na minha vida e na sua vida? O que nós temos que entender é que quando nós pedimos o milagre e acreditamos no milagre, estando alinhado com a vontade de Deus, ela vai se cumprir. Porque nós não podemos nos frustrar. Porque às vezes acontece de a gente estar pedindo por um milagre e isso não acontecer. É porque essa não era a vontade de Deus. Deus quer alinhar a minha fé, a tua fé, com a vontade dEle e fazer com que o nome dEle seja glorificado e conhecido e você seja abençoado e eu também seja abençoado. Que nós sejamos abençoados pela fé em Cristo Jesus. Jesus está vivo, continua realizando milagres. Assim como neste casamento ele realizou, ele vai realizar na sua área emocional, na sua área física, na sua área matrimonial, no relacionamento com seus filhos. O nosso Deus é vivo e ele está presente em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. Amém.